receber aqui no estúdio agora o Ricardo Vilches. Vem cá, Vilches, por favor. Porque a polícia está investigando a morte do filho de um cacique em meio à disputa de terras que nós mostramos aqui na série Terra Sem Lei. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Furlan. Como eu gosto de você, rapaz. Tudo bem? Eu também. Bom ter você aqui com a gente. Tamo junto. Agora me conta uma coisa, você esteve ali e a gente até falou sobre os perigos que você e o Bob correram, até fugiram de ameaças graves ali na região. O que pode verdadeiramente estar por trás desse assassinato? É somente a disputa de terra ou tem algum outro tipo de interesse que talvez a gente nem saiba? Bom, a princípio, boa tarde, Furlan, pessoal de casa, esse caso está sendo tratado como um crime comum. E aí eu vou colocar bastante aspas nesse comum que eu acabei de mencionar aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de um corpo de um rapaz de 21 anos de idade que foi encontrado numa região muito conhecida ali. Nós mostramos essa área. Esteja era uma das viaturas que estava indo naquele local, que tinha um plantio de milho, e que foi lá encontrar esse corpo. Só que é o seguinte, como é que foi encontrado? Eu estou falando desse corpo, mas na verdade foi encontrado uma cabeça. O corpo não foi encontrado. Essa cabeça estava estaqueada, estava num tipo um caibro. Que foi aquela cabeça que vocês mostraram aqui? Aquela é outra. Calma que eu já chego lá. Já é outra? É outra, essa é outra. Então assim, é mais ou menos uma altura de 1,5 m que assim, tinha uma cabeça enfiada nesse pedaço de madeira. Nossa. Então assim, eu falei crime comum porque não era só matar uma pessoa, essa é a imagem que eu estou mencionando. Não é só matar uma pessoa, é mandar um recado para as pessoas que sabem do que se trata. Sabe por que essa pessoa morreu? Mandar um recado de que, ó, se vocês continuarem fazendo tal coisa ou contrariando alguns interesses, é isso que vai acontecer com vocês também. De qualquer forma, esse caso foi levado a conhecimento de todas as autoridades de Guaíra, que é uma cidade de fronteiriça ali com o Paraguai, e por isso que a Polícia Federal foi lá também. Só que nesse momento a informação que nós temos é que é uma disputa para saber quem vai investigar esse crime. Se é a Polícia Federal ou se é a Polícia Civil. Porque a Polícia Civil foi até o local e falou, não, deixa para mim, o delegado falou. Deixa esse inquérito para mim, porque isso não é crime contra a aldeia. Isso é crime contra um indígena específico. Aí vem a história. Quem é esse indígena que foi encontrado morto nessa história? Só a cabeça, o corpo não foi encontrado ainda. Trata-se do Everton Lopes Rodrigues, que tem 21 anos. Ele é filho do cacique Bernardo Diegro. E o pessoal de casa vai se lembrar desse cacique que nós falamos aqui no Balanço Geral. Nós que expusemos esse cacique, porque ele já foi condenado por crime de estupro a 8 anos de prisão. E o outro filho dele, o irmão desse cara que apareceu morto agora, que é o tal do Davi Rodrigues, desde abril do ano passado ele é considerado um foragido também por crime do quê, seu Furlan? Estupro também. Então nós estamos falando, esse cara que foi encontrado morto agora é irmão de um cara foragido por estupro e filho de um cacique que já foi condenado por crime de estupro. Essa é a situação. Nós estamos falando aquilo que a Polícia Civil de Guaíra acredita. Crime comum. Só mais... Diga lá. Queria saber o seguinte. Seria possível pensar que se trata também de uma vingança? Aí, aqui ó. Esse é o detalhe. Por que não é apenas um crime comum? Uma carta, ao lado dessa cabeça, estava também essa carta aqui. Essa carta aqui, isso aqui o pessoal de casa já vai compreender melhor. Isso aqui é uma placa dizendo anti-PCC. O que está escrito aqui são mensagens que dizem, dando a entender que essa pessoa que foi morta, esse indígena que foi morto, tinha ligação com o PCC e que por isso que ele foi morto. O recado diz mais ou menos o seguinte, ó, PCC aqui não se cria. Nós já falamos, e por isso que é importante a gente saber do que a gente está falando. Lá atrás nós falávamos que essa região de Guaíra é uma região de disputa de área territorial. Bem rapidinho para a gente entender, todo mundo sabe, o Brasil não produz maconha, o Brasil não produz cocaína. Essa cocaína é produzida no Peru e Bolívia principalmente. E o Brasil, ele entra nessa rota internacional porque é daqui que sai a droga e vai para a Europa. Vai como? Normalmente Porto de Paranaguá está na rota. Para essa droga produzida lá no Peru, lá na Bolívia, vem pelo Paraguai e entra aqui no Paraná. Então o Paraná é disputa dessa região. Porque é essa rota que está em disputa pelas organizações criminosas. Quem é que manda nisso? Por isso que tem tanta morte, por isso que tem tanta criminalidade. E o Paraná, em função dessa fronteira com o Paraguai, por Guaíra e Foz do Iguaçu, é uma região importante para o tráfico. E aí, o que nós mostramos na série, que a Polícia Civil investiga, a Polícia Federal também investiga, é que as aldeias ou as reservas indígenas que fazem fronteira com o rio Paraná, que é uma divisa natural
entre o Brasil e o Paraguai, essas reservas também são rota do tráfico de drogas. Então, o que a Polícia Civil está investigando? A possibilidade desse crime desse fim de semana estar ligado ao tráfico internacional de drogas. Ah, mas é um indígena. Não importa. Nós já mostramos e a polícia investiga a participação, o envolvimento até mesmo com vítimas desses indígenas nas mãos dos traficantes. Rapaz, eu tenho um montão de perguntas para fazer. Manda. Mas um monte. Manda. Esse cara foi condenado por estupro? Por estupro, mas não foi preso. O irmão e o pai. O pai chegou, ele foi condenado, o pai dele, o cacique, foi condenado a 8 anos de prisão. Ficou ali 2 anos, porque teve um acordo, ficou 2 anos. O irmão dele, desse morto, nunca cumpriu prisão. Os policiais civis receberam várias denúncias de que esse rapaz estava escondido dentro da aldeia. Mas a Polícia Civil não pode entrar numa aldeia para cumprir um mandado de prisão da Justiça Estadual. Isso é uma atribuição da Polícia Federal. E aí a gente vai entrar em questões que mandado de busca, mandado de prisão estadual ser cumprido pelo federal, a Polícia Federal não faz isso. Então tem outros ingredientes nessa situação aí. Coloca a carta aqui para mim, se puder, por gentileza. A carta diz assim: aguarde os próximos capítulos. Fala até de um ônibus, ameaça de ônibus com indígenas, crianças, ser incendiado. Por quê? Porque o Estado que eu digo é prefeitura, governo do Estado e até mesmo governo federal, faz o transporte de crianças indígenas das aldeias para as escolas públicas que tem no município de Guaíra ou Terra Roxa. E todo diazinho, todos aqueles indígenas, crianças, entram no ônibus e são transportadas para as escolas. E essa carta faz menção a atacar fogo e incendiar esses ônibus. Então é por isso que as entidades que assistem ali esses indígenas tá com o olho arregalado e falou: pelo amor de Deus, Polícia Federal, entra nessa investigação. E até agora, a última informação que nós temos de que a Polícia Civil falou: não, essa é uma história nossa, nós estamos lidando com isso. Agora, a tal organização criminosa que faz essas ameaças e faz ameaça ao PCC também, ela foi identificada ali, ó, como um bonde 06. E a Polícia Civil não tem registro de nenhuma facção criminosa com essas iniciais. E o que significa isso aqui? Então, é uma inicial parece de ser um NCSO. Isso aqui é engraçado, porque essa aqui é uma sigla usada para quem trabalha no mar. Isso aqui é uma sigla, uma nomenclatura usada para percurso marítimo. NCSO é uma sigla para falar assim, essa embarcação ela pode passar em determinado lugar, ela pode atracar de uma forma segura. É uma nomenclatura, é uma fala de quem está habituado a trabalhar nessa questão marítima. E aqui eles assinam. Peraí, então, marítima, Márcio foi morto por nós. Rio Paraná, fronteira natural entre Brasil e Paraguai. Então são os detalhes importantes nessa história toda. E eles fazem questão de assinar a carta dizendo que ele foi morto por eles. Por eles. Assumem a bronca. E mandam um recado. Caramba. Não é só morte. O corpo não foi encontrado, gente. Só a cabeça. Então vai ter mais ainda. Porque na própria carta diz que tem próximos capítulos. Então, e a gente vai... O senhor está na história? Se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Bom ter você aqui com a gente. Valeu. Atenção.